Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olá, amigos do Multiplica, meu nome é Antenor, eu estou começando uma série com esses podcasts e o nosso tema é Mais que Vencedores. Mais alguns dias, algumas semanas, nós estaremos bem no meio daquela grande Copa que vai acontecer ali na Rússia. E alguém vai se sagrar campeão no final. Interessante que a Bíblia diz para nós, usando essa mesma linguagem, que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Nós não precisamos esperar, sabe, esse campeonato acontecer. Se o Brasil vencer, ou se a Alemanha, ou se a Espanha, sejam lá quem forem os grandes candidatos à vitória. O fato é que o cristão, ele pode sempre andar de cabeça erguida. Embora alguns talvez até apontem o dedo para o cristão, para o crente em Cristo e diga, vai ali um perdedor. A Bíblia nos garante, é uma garantia de Deus, que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8, versículo 37 diz, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É interessante que esse é um contexto muito rico, um contexto muito poderoso, né? Onde ele começa ali no versículo 31, fazendo uma pergunta. E nesse contexto todo, nós encontramos 5 perguntas, né, que são respondidas para o vencedor. Então, durante os próximos podcasts, eu gostaria de lidar com essas 5 perguntas. A primeira sendo no versículo 31, onde Paulo escreve o seguinte, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, veja a pergunta, quem será contra nós? Não está aí a pergunta. O vencedor, ele sabe qual é a resposta dessa pergunta. Quem será contra nós? Quem será contra os vencedores? Quem será contra os campeões? Interessante que homens que foram vencedores na vida, eles sempre andaram com essa consciência, a consciência de que o poder de Deus estava operando na vida deles. Eles sabiam que eles podiam sempre contar com o poder de Deus, com a obra de Deus sendo realizada na vida deles. Por exemplo, Noé sabia que ele não estava sozinho, mesmo quando ele estava construindo aquela arca, e ninguém entendia o porquê daquela arca, não é mesmo? Ninguém esperava o dilúvio. Noé sabia. Abraão, quando foi chamado por Deus, ali na idade de 75 anos, ele deixou a parentela, a família dele, ele sabia que ele ia para um lugar estranho, no meio de povos estranhos, mas que ele não estaria sozinho. Moisés, quando foi chamado por Deus aos 80 anos para vir e libertar o povo do Egito, ele sabia que sozinho ele não iria conseguir, ele não iria dar conta. Ele admite isso, inclusive, naquele diálogo que ele tem com Deus ali na sarça ardente. Mas ele sabia que ele podia contar com o poder de Deus. Josué, quando ele atravessou o Rio Jordão para levar aquela multidão de judeus, quase 2 milhões de judeus, a conquistarem a terra prometida, ele sabia que ele não estava sozinho. Não eram as armas deles, não eram assim, a esperteza, a inteligência e a estratégia deles, mas era o poder de Deus junto com eles. Davi, inclusive, ele admite isso quando ele luta com Golias, ele diz, olha, eu sei quem é o meu Deus, eu sozinho não consigo, mas eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que ele pode fazer. Então, quem será contra nós? Quem é que pode ser contra você, você que é um vencedor em Cristo? Sabe que você mais Deus já são igual à maioria. E eu me lembro, inclusive, que quando eu estava crescendo, eu gostava de jogar bola. E quando um dos meus irmãos, chamado Osvaldo, que mais tarde, inclusive, né, quando eu era jovem, ele acabou se tornando um profissional, né, no futebol. Eu me lembro que quando ele fazia parte do meu time, ou quando eu fazia parte do time dele, e nós jogávamos juntos, eu estava tranquilo, eu estava seguro, eu sabia que nós iríamos vencer, que nós iríamos ser campeão. A Bíblia diz o seguinte, em 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não existe nada maior do que o nosso Deus. Não são os nossos problemas, não é nenhuma pessoa, não é nenhuma pressão que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, está aqui a grande lição para nós. Nós não precisamos nos intimidar. Não se intimide na sua vida, não se intimide com as suas tarefas, não se intimide com os seus desafios. Por quê? Porque nós temos essa certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Nós podemos contar com o poder de Deus, algo insuperável, imbatível, invencível. Mais do que vencedores, ele tem essa garantia. O poder de Deus é por ele. No nosso próximo podcast, nós vamos lidar com a próxima pergunta. Somos mais que vencedores. Um abraço para você e continue ligado. E eu vou pedir um favor para você. Multiplique isso. Se você ouviu e isso de alguma forma, além de ser do seu interesse, te abençoou de alguma maneira, passe isso então para o seu amigo. A gente se encontra no nosso próximo podcast.